Olá, pessoal. É com muita alegria que a gente inicia esse episódio hoje do Essência Mulher Mais, com um convidado mais que especial. Mas antes da gente apresentá-lo aqui, eu quero pedir que, se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, para que a gente possa aí alcançar o maior número de pessoas, especialmente mulheres, trazendo informações relevantes. Eu recebo aqui o querido e competente profissional, Dr. Luiz Ayrton, médico mastologista, que tem aí uma trajetória muito além da medicina, que a gente também quer conversar, conhecer mais ainda, que dispensa apresentações, mas a gente quer conhecer mais ainda Dr. Luiz Ayrton aqui no Essência e trazer temas que são muito importantes para a mulher, não só de câncer de mama, que ele é uma referência que a gente sabe no combate, na prevenção ao câncer de mama, a gente também quer falar disso, mas a gente quer trazer um tema chamado Morte da Velhice, que o Dr. Luiz Ayrton nos trouxe, muitas inquietações para a gente bater esse papo legal. E o Dr. Luiz Ayrton, ele é diretor do Instituto de Mama do Piauí, da Academia de Medicina, Letras e da Brasileira de Mastologia, professor, escritor, adora arte também, já é autor de livro aqui que a gente vai conversar, que inclusive tem a ver com o meio ambiente. Também. E presidente da Fundação Maria Carvalho Santos e trouxe aqui para o Piauí o movimento Outubro Rosa. Então, doutor Luiz Ayrton, muito obrigada por estar aqui na minha casa, no meu cantinho, no meu espaço, no nosso. E é um privilégio recebê-lo aqui nesse dia tão especial para mim. Muitíssimo obrigada pelo convite. Eu acredito que sempre que a gente é chamado para debater no campo das ideias, a gente cresce junto, né? Isso. Você como condutora desse podcast, as pessoas que nos escutam, o que de fato queremos é que a gente possa refletir isso de uma maneira séria e que possa colaborar para um mundo melhor. Então, é a essência da mulher, é a essência, estarei todo na minha integridade, tentando colaborar ao máximo com esse programa. E sucesso, porque o que você já tem feito, né? Você que é uma mulher dinâmica, diversa, eu às vezes me comparo como um polvo, porque eu mexo em tantas áreas e aí cada Sim, polvo, cada perna vai para algum lugar. exato. Isso é o estilo da pessoa e a gente vai vivendo como a gente é, de fato, né? Exatamente. E as ideias chegam. A Chegam. morte da velhice é uma ideia. Como nasce essa história da morte da Sim, velhice? E observe que nós estamos numa fase assim pós-morte da velhice, porque se a gente analisa no começo, por exemplo, o símbolo da medicina, por exemplo, é um cajado. O cajado é coisa de velho, então ele anda já assim. E por que ele é o símbolo da medicina? Porque é o símbolo da ciência, é o símbolo do conhecimento, o símbolo do amadurecimento, da capacidade de decisões melhores sobre as angústias da vida. Então, a velhice tem esse contexto. sim. Uma tribo indígena, por exemplo, ela tem dentro do conselho da sua tribo, geralmente são velhos. Os mais velhos daquela tribo, eles são as pessoas com quem todos tomam, se aconselham numa determinada atitude. Se a tribo vai entrar em guerra ou não, consulta aquele conselho, o conselho de idosos vai dizer, vamos entrar em guerra. Então, assim, essa performance do velho na sociedade, ele tinha uma outra característica e que a gente perdeu isso nesses anos, e essa morte da velhice vai nascer um outro personagem, aquele personagem que tem, aquela mulher, por exemplo, que ela que tem que ser linda, magra e jovem. Estereótipo da beleza perfeita. E esse jovem, há uma cobrança muito grande em cima das mulheres. Assim, acho que uma pessoa pode até ser magra a vida toda, pode ser bela a vida toda, mas não vai ser jovem. Sim. Porque é da natureza, da evolução da vida. Então, um momento, aquela mulher que era bonita, ela vai estar olhando no espelho, ela está com rugas, ela está com sobrancelha caída, ela está com o suco nasogeniano para baixo. Então, porque é o rosto dela envelhecido, que é impossível a gente enfrentar isso se a gente não enfrenta isso com aceitação. Então, quando debatemos sobre morte da velhice, a gente está querendo mostrar todo esse processo que aconteceu de fato e que mudou até a nossa capacidade de relacionar. Se um sujeito encontra uma senhora na rua e chama ela, oh, por favor, senhora,
E aí, quando ele é corrigido, meu nome não é senhora, me chame de Teresa, por Sim, exemplo, sim. você está quebrando uma relação de tratamento. O senhora é respeito, é consideração, é uma postura de educação. Ele não Exato. tem nada a ver com idade. Então, como isso foi construído, você chega num ambiente, hoje, numa loja, os jovens, eles chamam as pessoas pelo nome, né? É. E exatamente para tem dificuldade de usar a palavra senhor, senhora, porque ali ele está embutido velhice. E velhice não é bom. Na verdade, será que é bem isso mesmo? Então, eu acho que a gente tem que discutir, será que nós tomamos a atitude correta quando matamos essa velhice? Quer dizer, eu tenho, por exemplo, pacientes minha, na faixa dos 60 anos, sem dormir, angustiadas, porque não tem jeito, elas estão ficando velhas, Isso. né? Então, não adianta fazer procedimentos, não adianta fazer isso, a velhice vai chegar, ela é inexorável. Então, eu acho que esse tema deve ser debatido para a Isso. gente, talvez até modificar-se socialmente nesses conceitos, né? Isso. Então, se um homem lhe chama de senhora, dê graças a Deus. Você está diante de um homem educado. Você Exato. não é velha para Um ele. cavalheiro. Exato. Doutor Luiz Ayrton, eu vejo que essa questão do etarismo, essa questão de preconceito, que de fato a sociedade enfrenta, mas eu vejo essa necessidade de começar de dentro para fora, que é essa aceitação que você se referiu. A mulher ela precisa olhar para o espelho e sentir que aquela ruga ela tem uma história, né? Que aquela velhice dela, que aquilo ali ela se valorizar, ela honrar a própria história. Então eu vejo que quando você tem esse autoconhecimento, essa tranquilidade de aceitar a sua velhice, e isso não implica em não fazer procedimentos que a gente vai já conversar, em não se cuidar. Pelo contrário, nós defendemos aqui no Essência o autocuidado. E esse autocuidado, ele permeia aí várias coisas, né? Então, você não acha que teria que vir de dentro para depois ela aceitar e se comportar, né? A É, postura dela mas mudar um do jeito pouco? que isso foi desconstruído, Sim, isso atingiu o das pessoas, a própria né? autoestima dela. A mulher não consegue mais ser feliz se ela for chamada de velha. É, Então, está errado, né? Eu acho que no conceito de velho, o que é a vida? A vida é um processo. Você sim, tem infância, você tem adolescência, você tem a sim. fase do amadurecimento e você tem a velhice. Uma pessoa que chega na velhice, ela tem que se sentir abençoada, Mudaram até o né? nome, Nem todo experiente, mundo. terceira idade, mudaram até o Eu vejo, é nome, não é? velhice. Por que não pode ser Velhice. Não, você velho? já observa, você falando É, aí, me vê na cabeça. Gente, não pode mais chamar de velho, tem que ser terceira idade, quarta idade, experiente, não eu não é? gosto disso. Acho que isso desconstrói. A gente pensa Sim, que diante de uma palavra que seja estigmatizante ou por aquilo, pelo contrário, eu acho que se a gente está envolvido nessa palavra estigmatizante, a gente é que tem que ir lá mudar a imagem dessa palavra. sim, Porque, por exemplo, às vezes uma pessoa tem um nome feio, que sim, herdou da avó que tinha um nome feio, mas ela tem tanta, vamos dizer assim, tem um insight bom que se acredita em si, que aquele nome feio você não vê mais como feio, porque a pessoa é bela, bela nas atitudes. Então, aquele nome que parecia ser feio, ele é construído por essa pessoa. sim, Eu não gosto, por exemplo, eu acho que câncer, por exemplo, é câncer, ele não pode ser CA. Tuberculose é TB, será? Eu acho que é tuberculose. AIDS sim, é AIDS, sabe? Sífilis sim. é sífilis, não é luz. Uhum, Eu acho que a gente tem que ter as palavras que já existem e fazer delas o nosso orgulho, certo? Eu sim, acho que a gente não deve achar que suspender uma palavra ou proibir uma palavra vai conseguir amenizar um problema. Não. Para mim, você está maquiando. sim. Creio que a mudança é muito diferente, claro, quando ela sai de todos nós dentro. É, Então a gente reaprende, rediscute, diz: sim, velho, e daí? Velho, e daí? É um exato, privilégio? Então exatamente. eu acho que a gente tem que ver disso. Ressignificar, né? O que você acha, Que é a Rosa? história. Vamos lá. Você tira um pedaço de pele de uma pessoa aqui, tira um pedaço daqui, tira um pedaço da barriga, tira um pedaço daqui e bota no microscópio. Todas as peles são iguais.
Por que então nós temos pele para testa, creme para testa, creme para o rosto, creme para o nariz, creme para o cotovelo? Eu já vi creme para deixar uma mama dura. Bom, acredita quem quiser, mas não existe. Creme para o cotovelo, o que é isso? Isso é make money da indústria para faturar. Quando ela tira de você a capacidade que você não é velha, você começa a criar dentro de você uma necessidade intrínseca de lutar contra aquilo que é velho. Então você vai adquirir tudo que está oferecendo a você para não ser velho. Academias em excesso, cremes, E plásticas. hoje a oferta está muito grande, essa indústria anti-age, Ela é né? Está derivada muito disso. grande, tanto a oferta de produtos como a oferta de procedimentos, porque, de fato, a medicina evolui e com ela, né, tudo isso. Mas eu não estou querendo desconsiderar o trabalho das minhas dermatos Não, maravilhosas, claro, claro, você vê que mas, doutor nós Luiz estamos Ayrton, vivendo 2025. exatamente, e eu mesma faço, né? Mas é o Uhum. que a gente conversava. Eu penso que a expectativa de vida do brasileiro, sem dúvida, aumentou, a gente sabe, por Claro. conta, inclusive, da questão da prevenção. A gente vê que as gerações mais novas hoje, elas estão muito mais preocupadas com a saúde. A gente vê que tem vários e vários conteúdos que a gente vê nas redes sociais falando que os jovens hoje preferem estar de dia, estar mais cedo. Você já viu? Já vi. Dizendo que eles preferem correr, prática de esporte. Claro que, né, que assim, em relação aos vícios, né, droga, álcool, e a gente vê que realmente a expectativa, houve aí uma mudança talvez de pensamento, mas o certo é que existe ainda essa questão do desequilíbrio desses procedimentos. Eu vejo que realmente existe uma busca incessante pela beleza perfeita, né, que muitas vezes é pregada na rede social e até com inteligência artificial, e a mulher acredita que pode chegar aquilo ali. Eu até vi um post bem legal, a mulher dizendo, olha, eu quero saber se você é desse jeito aí, mas você já teve filho. Porque se você não tiver filho, eu nem vou lhe seguir. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, doutor Luiz Ayrton? A gente tem que considerar o nosso contexto, a nossa história, não é? Tudo isso o que você está dizendo é pontual. Eu também espero que as pessoas entendam. Sim. Acho que hoje uma mulher de 60 anos, ela está, vamos dizer assim, com aspectos mais jovem do que uma mulher de 50 do passado, considero. Então, se essa vida ela aumentou, né? Hoje nós temos muitas pessoas chegando a 100 anos, principalmente as mulheres. Então, acho que quanto mais você se sente disponível, mais dentro... Mas isso é de você, é de dentro, não é naquilo que você se maqueia, não é naquilo que você coloca na sua pele, é como você se sente. Muitas pessoas são bonitas porque elas têm uma energia. A beleza está na capacidade de rir. Mulher triste ninguém quer, pode ficar certa disso. A gente quer alegria, então a mulher que é alegre, que ela é mais simpática, ela traz aquela energia. Isso mulher, qualquer homem, qualquer pessoa. Então, isso faz as pessoas se tornarem até mais bonitas. Sim. Então, a felicidade leva a isso, né? A tristeza te envelhece. Então, isso conta. Então, é tratar dentro de si uma consciência de que eu não preciso ter 40, 30, 50, eu preciso ser feliz. Sim. E essa felicidade é que eu estou discutindo, que ela não pode inexistir na última fase da vida por conta do medo de envelhecer. É essa mulher que eu fico preocupada. Sim. É ela que vai sofrer com angústia, porque ela vai se tornar uma mulher invisível. Quando ela tinha 30 anos, ela entrava no elevador, todas as pessoas percebiam. Quando ela está velha, com rugas, aos 70 e tantos anos, ela se torna uma mulher invisível. A sensação de que ninguém mais olha, que ninguém mais me quer, ninguém mais me paquera, né? Porque nós nutrimos na nossa sociedade essa morte da velhice. Entendeu? E eu estou falando isso como homem, mas isso impacta muito mais no universo feminino. Sim. Né? Sim. E as mulheres é que vivem nessa luta de constante, eu tenho que ser cada vez mais jovem. Até né? Porque a natureza, não é, doutor Luiz Ayrton? Então, a gente vai já falar sobre essa questão de hormônio, de a natureza com a mulher. Eu vejo o Zé Carlos aí, tem 58, eu tenho 50. A mulher fica muito mais caída, o rosto, enfim, eu acho tudo. Eu acho que a gente pode ali ajustar os dois, ajustar o interior, ajustar o exterior, porque eu também, como eu disse,
a gente preza aí também pela mulher que Eu se te cuida, pergunto, como pela mulher que mulher, se será que olha. a mulher que não se cobra mais? Sim. Né? Eu Não, acho que eu ela acho se que cobra mais do que o homem. se cobra, mas É. aí que tá. Eu acho que a gente tem que chegar a uma fase, essa fase que a gente quer trazer aqui no Essência, da mulher que ela pode fazer isso de uma forma leve, sabe, doutor Luiz? Então, eu posso querer ser mais bonita, eu posso querer olhar no espelho, mesmo que eu tenha essa energia que você falou, eu posso cuidar da minha mente, da minha alma, do meu espírito, me sentir essa pessoa feliz, com energia positiva. Mas também a mulher, ela tem essa natureza de se olhar no espelho, de se achar bonita. Várias senhoras, inclusive, não porque elas estão matando a velhice, mas porque elas gostam, são vaidosas. Então, assim, eu sou a favor da vaidade saudável. Sim, também, Claro, então, claro. você, olha, todo elegante, Saudade, a bonito. vaidade está ligada à limpeza, Exato. está ligada Isso, tudo, pronto, vários higiene, valores tudo. positivos, Pois né? é, então eu acho que, e eu até queria falar sobre isso, né, sobre essa questão da ansiedade. Você deve pegar muitas pacientes, né, ainda mais que fale um pouco aí, doutor Luiz, da sua experiência com a questão mesmo da prática médica, né, da questão da mama, que é Uhum. algo assim que é muito sensível à mulher, Uhum. não é? Bom, eu acho uma coisa importante a gente imaginar que a mulher é mais minimalista, o Sim, homem é macro, né? Então, uma mulher vê um verdade. detalhe. Uma mulher é capaz de dizer, eu estou imensa de gorda com 1 centímetro a É mais. E verdade. que o homem não percebe. Alguns estudos curiosos são feitos quando um homem observa a mama de uma mulher. Então, tem vários estudos mostrando isso. Eles são macro. Então, você Uhum. bota umas mulheres lá, e ele olha para aquelas mulheres e diz, eles têm que olhar para a mama delas. E eles olham, elas são bonitas, vira de costa, e eles estão testados, ele diz, elas são bonitas, porque elas têm mama na mente dele. Se você coloca uma mulher nua e ele olha para aquela mulher, ele vai direto no bico, e aí ele olha para trás, elas eram bonitas, elas são bonitas, porque ele viu o bico da mulher. E isso é muito interessante, porque o homem ele é macro, a mulher que é minimalista. A mulher, Detalhista ao extremo. claro, Até na você forma que ela conta uma história. você vê, às vezes, você tem um marido em que ele vai sair e você vai olhar nele, ele está com o cabelo para trás, ele nem viu, e você vai e levanta aquele cabelinho Sim, dele. Quer dizer, a mulher tem esse universo, assim, então é. ela se percebe muito nessa coisa. Então, até o diálogo de duas mulheres, ela está intimamente ligada a essas percepções minimalistas. O homem Sim. sonha, ele quer comprar um terreno que vai daqui a 30 anos vai valorizar, e aquela mulher, para que você quer comprar aquele terreno? E ele está pensando, daqui a 20 anos, os filhos dele têm um terreno. Então, o homem é Sim. macro. O homem não percebe esses detalhes. Então, e as mulheres se cobram muito e não percebem. Então, eu até brinco que nessa brincadeira, eu acho uma mulher inteligente, ela não pergunta para o marido ou espera dele o presente do dia do namorado ou do dia. Ela não Sim. deve fazer isso. Sim. Ela deve botar no espelho. Hoje é o dia do meu aniversário. Ele vai acordar, vai ver lá. Meu Deus, ele vai voltar tão lindamente cínico Eu e acho. dizer: eu não ia esquecer, meu amor. O casamento está salvo, a felicidade está preservada, e é assim que a gente faz. Eu Né? acho. Eu acho. Então, Eu sou muito tranquila quanto a isso. É tem que entender essas demais. diferenças, e essas diferenças Exatamente. são Eu saudáveis. mesmo faço questão de dizer, amor, É. ó, 10 de maio, tá chegando, a gente faz a noite de casamento, vamos marcar um jantar ou O não. Então, coitado não assim, lembra, ele eu é acho que são macro. coisas muito pequenas Ele, diante de outras muito mais claro, importantes, claro. Então que você é uma sem mulher dúvidas inteligente. são muito diferentes É, as claro, características, muito. claro. Eu acho que nós temos nossas limitações, né, doutora Isa? É, E essas limitações, elas também são pelo sexo da gente, não tem jeito, sim. feminino, masculino, como você disse, é aquela história do homem só conseguir fazer uma tarefa ali, a mulher conseguir 10 ao mesmo tempo. Às vezes eu falo com o Zé Carlos ali, no outro dia ele, não, você não falou comigo, eu não É, disse nada, porque ele estava focado em uma coisa, então ele não sim, consegue tirar o foco um isso, minuto. é exato isso. Você está falando Isso, que eu não é? concordo também. Exatamente. Daí essa capacidade da mulher que ela tem. As mulheres são ótimas gerentes em Sim, todas as áreas, pode perceber. exato, exato. Mas uma enfermeira, ela gerencia um hospital, né, eu posso estar exagerando, Não é melhor do que um verdade? médico. Quando nós falamos nessa coisa ligada ao sexo, né? Sim, Aquela mulher ela tem a capacidade de ter essa articulação, é né? verdade. E o homem não é focado, ele é diferente, isso é real. Doutor Luiz Ayrton, vamos falar um pouco de saúde agora. Saúde da mulher, né, voltada à sua área. O que você destacaria assim, em relação ao câncer de mama, que a gente falou um pouco, né, sobre a questão da prevenção,
Eu vi que tem um exame também que você, né, está na... Eu até É um vi exame de genética que exatamente esse ano a foi questão do feito. exame, né, que eu Uhum, vi que você até está dando na clínica, né, na uhum. fundação. Se a gente sabe da questão do alto toque, que deve começar desde muito cedo, mas em relação assim à procura mesmo da mulher, tem alguma idade, né, que a mulher realmente Hum, deve se preocupar? Porque a gente vai ali ao ginecologista, ele passa os exames de rotina e mas, inclui, né, o exame de mama, mas enfim, queria que você falasse é, um pouco como é que estão a questão dos é. hormônios aí. Eu acho importante a gente colocar na mesa que Sim, nós avançamos na cura. Hoje nós temos muito mais pessoas com câncer de mamas curadas, né? Isso é real, acho que todo mundo concorda comigo. Mas sim, a gente também tem visto um aumento da doença. Então, a cada ano, mais e mais brasileiras têm câncer de mama. Então, a gente percebe um aumento dos anos 90 em relação até agora, um aumento constante. É interessante que, por exemplo, nos países desenvolvidos, o número de mortes ele vem diminuindo. Então, a gente tem um aumento nos anos 90, 2000, depois ele começa a estabilizar, depois ele começa a cair. O nosso país não, ele ainda tem um grupo de mulheres morrendo na mesma linha ascendente do número de casos, né? Então, e esse número de mulheres que ainda morrem acho que é a nossa principal preocupação. Por que existem mulheres que morrem no Brasil? A gente sofre um problema extremamente grave, que é o acesso, né? Principalmente nas pessoas que se utilizam do SUS, elas têm dificuldade no acesso aos exames, no acesso sim, a um diagnóstico e no acesso ao tratamento o mais breve possível. sim, Porque não adianta só você ter um diagnóstico e você atrasar para iniciar o tratamento. Isso impacta no aumento da mortalidade. E é interessante que as pessoas mais diferenciadas, aquelas que têm capacidade de ter consciência da importância do diagnóstico precoce, de frequentar seus médicos, elas estão numa faixa que não morre tanto, né? Então, e aquelas que estão à margem e mesmo que esteja consciente, ela tem dificuldade de fazer o exame. Então, essa luta de buscar um equilíbrio, ela tem sido uma constante entre as ONGs brasileiras. Observe que esse ano o governo federal decidiu que a partir dos 40 anos seria feita a mamografia. Nós ficamos felicíssimos com isso, porque sim, quase 35% dos casos de câncer de mama no Brasil acontece abaixo dos 50 anos. Então, antes o governo mandava fazer a mamografia após os 50. Então, aquela mulher que tem acesso por dinheiro ou por plano de saúde, ela fazia em qualquer período da vida, bastava o médico pedir. E isso, aquela mulher do SUS, ela passava a fazer só acima dos 50. Isso tinha um impacto no controle da doença. Então, o que eu espero, e numa visão assim mais ampla, é que daqui a alguns anos a gente vai ter uma diminuição da mortalidade, porque a gente começou a fazer mamografia aos 40 anos. que bom, A outra luta, que há uma luta atual, é a capacidade que nós temos de tomar consciência da importância do exame de genética. Por que ele é importante? É claro, o câncer de mama ligado à família, ele só representa de 5 a 15% dos casos, né? Então, a maioria das vezes, quando a mulher tem um câncer de mama, ela tem porque viveu, porque se expôs, né? Então, da natureza do mundo que nós estamos vivendo, esse mundo contaminado de uma série de fatores. Mas quando um grupo de mulheres tem câncer de mama jovem na sua família, a gente começa a desconfiar que ela herdou do pai ou da mãe um gene que impede ela de matar o câncer quando o câncer acontece. É um gene supressor. Então, quando você herda da família essa incapacidade de matar quando o câncer aparece, ele vai crescer em você, você sendo jovem. Então, um exame de genética identifica se você herdou dos seus pais essa incapacidade. sim, Então, se você tem um exame positivo, nós podemos dar um remédio para você, nós podemos fazer uma cirurgia, promover um certo grau de segurança em relação ao câncer. É como se desse a você uma chance de tratamento antes de ter o câncer. Então, certo, acho isso extremamente importante, excelente, impacta num controle, tem sido a nossa luta. E ontem, exatamente ontem, a lei aprovada na Câmara
que, por sua vez, é uma lei de uma deputada da nossa terra, a deputada Regiane Dias. Ela escutou a nossa voz, a nossa fala, começou a trabalhar sobre isso, elaborou um projeto de leis fundamental na questão feminina, foi apoiada por quase toda a bancada feminina. Aí eu vou incluir a ex-deputada Marina Santos, que foi uma das que aprovou essa lei, e Sim. ela avançou, e ontem, exatamente ontem, ela foi aprovada na Câmara. Então, nós estamos esperando agora que ela seja aprovada no Senado e, a partir daí, integrada ao ambiente do SUS, para permitir que toda brasileira tenha acesso ao exame. Que maravilha. Isso também é interessante, que enquanto essa lei não valia, 4 estados brasileiros partiram na frente. E aí a gente tem uma lei no estado de Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e o Piauí. O Piauí aprovou uma lei a partir do deputado Silvério Eulálio que deixa claro que as mulheres poderão fazer o exame de genética. Mas a lei do Piauí é mais interessante ainda, porque ela também integra a cirurgia, que a gente chama de Angelina Jolie, como uma forma de tratamento, caso o médico indique para aquela paciente. Essa cirurgia, ela retira o tecido glandular da mama da mulher e aí ela promove uma segurança de não ter um câncer. Então, independe do governo federal estar trabalhando nesse sentido, esse ano o Piauí já tinha avançado muito. Então, acho que ele estava avançando e isso reforçou a luta nacional, que é o que a gente espera agora, que é até o começo do ano que vem a gente possa estar dando a todas as mulheres brasileiras o direito de fazer o exame de genética. Que E maravilha. como não existia, a Fundação Maria Carvalho Santos resolveu fazer, né? E ela pagou os exames para essas mulheres. Excelente. Eu Nós vi, porque é um exame escolhemos. muito caro, não é, doutor Luiz Ayrton? É, Mas, ele tem uma. assim, para, né, É para caro, o é nível, é caro. mais de R$ 2.000, eu vi Exato, você colocando, né, no seu perfil do exatamente. Instagram e me chamou muita atenção. E eu não sabia que esse exame, eu pensei que só era para um diagnóstico precoce, mas eu não sabia que essa mulher, ela também não conseguiria combater o câncer depois de instalado, né? Não sei nem se é assim que chama, É. mas Na enfim, eu não verdade, ele é sabia. importante também no tratamento, Pois porque é. algumas mulheres elas vão usar drogas e quando ela tem esse exame positivo, a quimioterapia dela tem que avançar em algumas outras coisas. Certo. Então, a gente sabe que isso então vai fortalecer até numa mulher mais idosa, se ela tiver um câncer e tiver o exame genético positivo. E o tratamento hoje, ele também é custeado pelo SUS normalmente, doutor Luiz Ayrton, Pois ou é, não? isso é interessante. Veja, o SUS é o nosso maior cartão de visita. Isso. A gente chega fora do Brasil e diz que o Brasil tem um SUS, as pessoas não É acreditam. um modelo Então, que todo mundo, é uma né? coisa que a gente deve se orgulhar. Exato. Não tem brasileiro com AIDS que não tenha sido salvo por causa do SUS. Sim. As meninas, as crianças são vacinadas por causa do SUS. O próprio tratamento de quimioterapia só existe de forma adequada por causa do SUS. Então, nós temos várias coisas maravilhosas que o SUS nos tem dado. Mas ele tem problema de financiamento. Exato. Essa discussão tinha que estar na mesa. Porque, por exemplo, vocês sabem quanto o SUS paga por uma reconstrução mamária? R$ 146,16. Então, Nossa. você que está me ouvindo, o movimento Outubro Rosa ele avançou com uma lei garantindo a reconstrução mamária para as mulheres que perdem por um câncer, mas na prática ele é inviável, porque o SUS paga muito pouco. Então, a gente tem que refinanciar, dar dinheiro para o SUS, para ele Sim. realmente cumprir seu papel. E aí tem que existir uma prioridade da saúde, né? Claro, Porque é muito político. claro. Então, é um assunto que perpassa É, a política, não tem jeito. é. As prioridades, não é, doutor Luiz Ayrton? Prioridade, Infelizmente. prioridade focada num custo-benefício, né? Exato. Qual o benefício que isso impacta? Então, esse é o nosso propósito de luta. Sim. Esse aqui, o benefício é maior. O exame de genética, nós vamos evitar uma mulher de ter um câncer de mama, nós vamos evitar que uma mãe pare sua vida para se tratar de um câncer quando ela estava cuidando dos seus filhos, nós vamos evitar que uma empresa perca um funcionário porque ela estava na fase produtiva, nós vamos evitar a própria vida, né? Isso. Então, o exame de genética, ele é impactante, sim, Impressionante. né? Isso é fundamental para Doutor Luiz nossas Ayrton, eu vidas. fiquei curiosa. Por que que o Brasil aumenta, né? Está aumentando o número de câncer de mama? Porque eu achei que com as políticas públicas, eu sei que ainda são, que ainda deixam a desejar, mas com os tratamentos,
eficazes que a gente acompanha, né? E eu acredito que, como não é meu mundo realmente, eu não acompanho, Aham. por quê? Qual seria a Bom, principal causa que o vamos, Brasil está indo é, contrário aos outros países? vamos entender uma coisa. O câncer, ele não é uma doença. Ele é muito Sim, mais do que uma doença. sim. Ele é um estado de espírito. É difícil explicar isso. Por exemplo, o câncer de próstata, ele é inexorável. Não tem como não ter, né? É mesmo, doutor Não Isaac? tem. Todo homem acima dos 40 anos, ele já tem um aumento da sua próstata. Inevitavelmente vai ter um câncer em qualquer período da sua vida. Olha só. Mas o câncer de mama, você pode viver 120 anos e nunca ter um câncer de mama, né? O câncer de colo de útero é causado por um vírus. Nós estamos vacinando as meninas agora na adolescência. O câncer de colo de útero vai desaparecer. Aquele exame do Papa Nicolau, daquela busca incessante pelo diagnóstico precoce do câncer de colo de útero vai sumir. Sim. Porque esse é um câncer que não vai ter, porque ele é causado por um vírus, e quando é uma doença causada por um vírus, a única coisa que tem é vacina. Então, se Isso. você é vacinado contra aquele câncer, você não vai ter aquele câncer. Exato. O de mama, o de intestino, o de pulmão, são cânceres muito ligados ao meio ambiente. E é por isso que a gente vê um aumento desses cânceres constante cada vez mais. O intestino, por exemplo, ele tem sido cada vez mais presente. Aí uma série de fatores do meio ambiente. Esse último livro que nós lançamos tem a ver com isso. Sim, Aquela árvore pink que tem lá na Praça Rosa, onde aquele contorno nós chamamos de Praça Rosa, na Avenida Cajuína, tem uma árvore bem pink, eu acho que muitas pessoas de Teresina conhecem. Pare, sente naquela cadeira, faça uma foto, poste para seus amigos e diga: eu estou preocupado com o meio ambiente. Nós precisamos ter um cuidado com o meio ambiente, porque é ele que está o nosso adoecimento. muito. Então, aquilo ali é uma Todos forma aí de estão refletir sobre totalmente. Até isso. o clima a gente vê. Até o clima não, principalmente o clima, né? O meio ambiente Aí eu não impacta. tenho, eu tenho total liberdade de dizer, Sim, é uma pena que o Alphaville, a Vila sim, Imperial, a Debaran, todos esses condomínios de Teresina, todos eles derrubaram as árvores, né? Eles estão dentro da lei? Estão. Eles deixaram a área de reserva. Mas observe, nós moramos numa cidade que 45 graus é fichinha. Então nós temos outros componentes. Derrubar a árvore impacta não só no aumento do câncer, como no nosso calor, muito. né? Eu nunca Veja vi que tão ruim o como está bairro agora. mais quente de Teresina é o Promorá. Existem áreas enormes no Promorá que não tem uma árvore, É. nenhuma árvore. Onde tem um pé de babaçu, nós temos frio. Devia Ele é ser o ar-condicionado da inadmissível natureza. essa questão de derrubar, né? Devia realmente ter uma forma de aproveitar. Consciência, Pelo né? amor de Deus, né? Consciência. Porque assim, Você pode é derrubar um isso. loteamento, derrubar a rua, mas deixa as árvorezinhas lá, né? Exato. Que aí cada um faz sua casa em relação às árvores que já tem. E é tão bonito, E uma é planta, bonito. fica lindo. Se dissesse não, mas é tão lindo um paisagismo bem cuidado, né? Sem falar. Mata de babaçu impacta em diminuir a temperatura daquele local. Sim. Onde tem um babaçu, Olha só. deixe preservado. Você está guardando ele para deixar mais fresco na época, principalmente na época das chuvas. Eu achei muito interessante o seu livro, Câncer e Meio Ambiente. Eu fiquei assim me perguntando assim a associação, né, que você estava fazendo, como surgiu essa ideia, doutor Lisério? Veja, são coisas. A função Inclusive, daquele fale livro. um pouco da sua trajetória artística, porque eu sei que você é escritor e adora poesias e artes, de um modo Mas o geral. livro é um bate-papo, é para a gente Sim. ter uma reflexão sobre algumas coisas. Por exemplo, as pessoas não pensam num detalhe curioso. Sim. Nós usamos cremes, né? E esses cremes são colocados nas peles. Eu, pessoalmente, não gosto de creme nenhum. Não uso creme nenhum, nenhum. Só se for para limpar a pele, né? Por alguma Protetor coisa. solar. Acho Só. que até um creme hidratante Sim. seria válido em algumas situações. Mas eu não Ajuda. uso. Tudo que você coloca na pele é absorvido. Eu faço uma pergunta a você. Eu vejo uma geração usando tatuagem. O que é tatuagem? Tatuagem é química. Tatuagem é tinta. Me preocupa Você está também. introduzindo debaixo da sua pele, do lado de uma veia. Aquilo é automaticamente absorvido e vai dar alguma coisa disso, porque tudo tem custos.
Ainda não sabemos. São escolhas. Mas daqui a que... 10, 15 anos, as pessoas que se tatuam o braço inteiro, perna inteira... Corpo inteiro, pessoas que... Né, que... Vai ter um custo. Vai ter um custo. E que custo é? É um fígado azul? Pode ser. Mas pode ser um câncer de fígado, pode ser pedra no rim, alguma coisa vai ter. Sim. E essas pessoas vão saber disso daqui a 20 anos. Então, eu acho que quando alguém quer fazer uma tatuagem, é aquela tatuagem pequenininha, outra... Eu tenho até uma pequenininha aqui que eu fiz na adolescência, sim. Mas acho até perfeitamente possível, né? Mas uma tatuagem de corpo inteiro, ela tem um custo. Pense nisso. E várias, né? Pessoas que fazem vários locais do corpo, que a gente olha, não vê mais nem a pele da pessoa, só vê a tatuagem. Eu fico realmente... Então, o livro é isso, é essa reflexão sobre esses cuidados, né? O cuidado com fumaça. Onde tem fumaça, tem câncer. Isso é uma palavra que eu estou falando para que a gente tenha distância da fumaça, seja proveniente de uma queimada, seja do cigarro, seja do vape. O vape começou a dar problema sério no pulmão, muito mais grave do que o câncer. E pessoas então, que substituíram pelo cigarro achando que não tinha problema, e a gente vê... Né? Foram levadas a consumir esse outro produto e ele é mais grave. Mais grave, teve até uma reportagem no Fantástico só falando disso. Eu acho disso. engraçado assim, tem muita gente defendendo a maconha. Se a maconha vier, ela vem com câncer. Não se preocupe, porque também tem fumaça. Então, o problema é a fumaça. A gente tem que ficar distante da fumaça. Nada do que a gente possa ingerir pelo nariz é tão tranquilo. Tudo tem custo. É verdade. Então, esses são cuidados que a gente tem que ter. E que a gente vai levando isso para as pessoas debaterem, que a gente quer amadurecer essas ideias. Não estou impondo isso para ninguém. Claro, né? Aqui é um momento de reflexão. É momento de reflexão. Até porque você é muito atualizado, sempre está aí estudando, se capacitando. E eu acho que o mundo cada vez mais são dos especializados, né? Então eu me especializo na minha área, você na sua, e traz aí para a gente somar, né, várias coisas. E eu vejo às vezes as pessoas, doutor Luiz Arthur, até um pouco de contradição. As pessoas estão preocupadas, por exemplo, em cuidar ali do corpo, na academia, uma corrida, uma caminhada, e tem certas coisas que não prestam atenção, que também trazem, né, ali um prejuízo enorme. Né? A prática do exercício excelente, é saudável, mas né? aí eu digo, se preocupa num aspecto e fuma. Entendeu? Sim. Fuma, e aí é complicado, né? Porque... Fala mal dos outros e vai para a igreja. Exato, é aquela hipocrisia. Eu acho que a gente tem que estar sempre pensando aqui nessa máquina toda que é o corpo humano, que é né, como você como médico fala muito melhor que eu, que é uma coisa depende da outra, uma coisa quando não está bem, outra não está também, não é isso, doutor Luiz Arthur? O equilíbrio a prudência, exato. A moderação, o centro, inclusive politicamente. Exatamente. A gente, quando está próximo ao centro, a gente tem um equilíbrio melhor nas nossas decisões, nos nossos controles, né? Na nossa capacidade de discernir sobre um problema. Né? Vivenciar um problema na nossa vida faz parte do viver. Então, um momento ou outro você vai ter um problema maior, menor, e quando você tem uma certa, digamos, essa capacidade de manter-se em equilíbrio, você resolve o problema. E o problema que passa por você, ele deixa melhor. Isso. Se você não morreu, você é uma pessoa melhor depois que passa por um problema. Porque tudo é aprendizado, né? Então, a perda de alguém que você ama, a perda de um emprego, até a morte de um filho, que é a dor pior de todas, né? E esses extremos dessas dores, a gente vai passar por elas e você vai ver que você é outra pessoa e você é uma pessoa melhor. Exatamente. Ninguém passa por isso sem se tornar melhor. Por isso que, inevitavelmente, que a gente está falando de velhice, as experiências da gente vão se somando a cada ano. Sim, claro. E nós somos pessoas totalmente diferentes, né? Eu olho para trás ali quando eu tinha 20 e hoje com 50, e a gente conversava sobre isso, doutor Luiz Arthur, falando, né, que até a forma de a gente se tratar. Porque, por exemplo, eu tenho amigas que não gostam que os amigos dos filhos dela chamarem de tia, né? Tia Rosa. Eu adoro, eu não tenho o menor problema que me chame de tia, de avó, porque eu não tenho ainda neto. Mas tia dizer minha idade, olha, entendeu? Eu penso um pouco diferente. Acho que tio é carinhoso, muito, mas ele não é educativo. Sim. Eu penso diferente, Rosa. Eu acho que quem tem que ser tia é o tio. Mas eu digo assim, elas não gostam
porque remete à questão da idade, que eu Pois quis é, dizer, mas né? remete à questão. Por que uma Mas eu sogra não concordo pode com ser você, sogra? eu Por concordo quê? que Quem foi que não tem que disse chamar de tia se quem não é foi que tia. disse que uma sogra não pode ter sogra? Se ter sogra é uma fama ruim, você sendo sogra, mostre que você é a melhor sogra do mundo. É Sim, isso que é o ganho. Por que uma exatamente. madrasta não pode ser madrastra? Então, nós criamos essas Denominações, antipatias né? nos Mudança. nomes, né? E perdemos a nossa capacidade de respirar fundo e dizer: não, eu sou madrasta e sou a melhor madrasta do mundo, E até a né? referência, né? E, então, eu acho que eu Exato. prefiro que a gente vivencie essa história. Professor é professor, professor não é tio, né? É, Então, essa geração que começou a fazer isso, eles perdem a capacidade de tratar. Eu sim, acho que isso impacta no aumento da violência, no aumento do câncer. Olha o que eu estou lhe dizendo. sim. Quando você olha para uma pessoa e chama essa pessoa pelo nome, você é íntimo dessa pessoa. E isso tem um impacto no câncer. Posso ficar. Olha Você me dá só. mais 2 horas para falar disso? Vamos marcar outro, com Não, eu certeza. estou brincando. Eu estou só Eu vou dizendo que isso amar. tem impactos. Sim, Vou dar um muito. exemplo assim bem básico de um raciocínio. Quando você estimula sexualmente as crianças, Uhum. né, e isso induz a elas a menstruar mais cedo e a menstruação mais cedo impacta no aumento do câncer. Então, assim, de uma forma bem básica. O Joãozinho, ele é uma criança, ele é o Joãozinho, ele não tem namorada. A gente chama o Joãozinho, cadê a namorada? A Mariazinha vai estar lá cheia de batom, cheia de creme, e os Sim, adultos tudo aplaudindo, ela aprendendo que aquilo é bom para ela. Na verdade, isso bonito. não é do universo da criança. Não é. Então, a Inclusive, a gente gente teve. sexualiza as Sim. crianças, elas menstruam mais cedo. Nossa avós menstruavam uma média de 12,3 anos. E hoje as crianças menstruam com 9,7. Nossa, meu Então, Deus. e isso tem um impacto no aumento do câncer de mama, né? Total, imagino que Então, em tudo, só não para é? criar uma linha, fora outras É, discussões. não, esse tema de É, adultização das crianças, a gente é, já teve, que teve até uma lei agora, né? Aquele uhum, influenciador falou do tema e precisou ele alertar para que realmente existisse uma lei. O Brasil é sempre assim, só toma ali uma providência quando já aconteceu, é. infelizmente. E A é um gente tem que tema educar. Nós estamos muito. conversando. Eu espero que pessoas que estejam me ouvindo, eu não estou aqui dizendo que isso tem que ser assim, nada disso. Eu Uhum, estou querendo é que a gente olhe e pense um pouco melhor. isso, E será que isso é certo? Né? Será que nós estamos construindo um mundo melhor assim? Né? exato. Nós temos que ter responsabilidade sobre o mundo que nós vivemos, Rosa, porque ele só é nosso no período que estamos aqui. Muito. Quando a gente morrer, acabou tudo. Nós perdemos a capacidade de fazer qualquer coisa nesse mundo. Já fomos para outro local. E esse tempo, ele é respeitoso que nós temos que ter com esse mundo aos que nos antecederam, respeitoso aos que virão, Isso, exato. porque tudo é um período do que nós chamamos de vida que é dado a todos. E aqui não é nosso. É a certeza que nós temos, né, doutora? Então, a gente tem que ter É isso, essa consciência. Então, isso, quando eu falo com você, eu só estou no fundo querendo construir um mundo melhor. exato. Então, quando a gente diz, tenha cuidado com a fumaça, a gente visualiza aos olhos de hoje do que a ciência nos mostra que isso é um perigo, né? Isso. Ó, quer ver uma coisa que as pessoas não pensam? Alimentos queimados. Alimentos queimados não é mais alimento, né? Ali Sim, já são toxinas. Então, se você queima o beijuzinho, tira aquele queimadinho do seu beiju, né? sim. Você até a rapa da panela, você pode comer até o douradinho, né? Sim, Mas sim. aquele que é queimado não é mais alimento. E você tem essa informação com você, você também está gerando uma capacidade de se autoproteger. É. Então, aí é importante ter essa consciência. Informações, né, doutora? Sim. Eu acho que hoje nós somos privilegiados É, de ter tanta informação. Porém, nós temos que ter muito cuidado com as fontes, né? Então, eu amei, doutor Isaac, eu queria assim, que você deixasse agora uma mensagem para essa mulher de 40, 50, que ela tem esse medo de envelhecer, que ela, com o que a gente falou aqui da morte da velhice, eu queria que você deixasse uma mensagem para essa mulher aqui. é, E desde já eu queria agradecer imensamente por nosso bate-papo, dizer que é só a primeiro que nós viremos em outras oportunidades. Adorei conversar com você. ok. A gente permeia aí por muitos assuntos. O doutor Luiz Arthur, que é intelectual, aí também É, ligado à literatura, a letras, não é, doutor Luiz Arthur? isso. O seu amor pela literatura também, você nem falou um pouco para a gente, não é? Exato.
Bom, eu acho que se eu tiver que deixar, eu sou um Sim, cuidador de mulheres. A maioria, exato. 90% dos meus pacientes são mulheres, né? Uma pequena parte é do universo feminino. Então, vivenciar essa coisa da mulher, eu me convenci que toda mulher é uma coisa bonita. Eu acho que por isso que Deus fez primeiro o homem para depois fazer a mulher, porque aí ele já estava com uma coisa mais bem feita. Aquela história, o melhor vem por último. É, por aí. Eu acho que toda mulher tem que se convencer disso, porque quando ela Sim, se acha bonita, ela começa, metade da beleza dela já começa a aparecer. sim. Então, isso eu acho que tem que ser lembrado. E eu parabenizo as mulheres pela capacidade de se mobilizar, de criar consciência. É a mulher que vai no médico sem ter doença, o homem não vai. Veja que o Outubro Rosa só existe porque ele mobiliza as mulheres. Novembro Azul é só uma frase. Não existe os homens vestidos de azul na rua querendo Isso. melhorar as condições de um câncer que para ele não tem escapatória. Nunca tinha Mas pensado as mulheres nisso. são mais mobilizadas, É. então elas são mais comprometidas. Os homens são, na verdade, até uns covardes, né, Rosa? Eu posso dizer isso depois de tantos anos como médico, a gente vê que o homem, ele vai no médico inicialmente levado pela mãe, na metade da vida é a mulher que leva, Sim. e quando ele está velho é a filha ou a neta. Então, a mulher é capaz de ir só, enfrentar um diagnóstico, enfrentar um tratamento, e eu já vi isso muitas vezes, Acredito. sozinha tratar-se de um câncer. E ela tem marido, ela tem filho, ela tem tudo, e ela faz isso só. Quem é que é o sexo forte aqui, É, né? há muito tempo que eu tenho essa concepção de que mulher nunca foi sexo frágil na vida, pelo contrário. Eu também sou Eu fico convencido. só. Basta Hum, olhar quem é que tem filho, que gesta, que passa pela menopausa, nós nem falamos, mas nós é, teremos outras oportunidades. Então, assim, eu é, vejo que a mulher, ela nasce com desafios muito grandes, assim, que é, o homem, não, o homem não passaria por isso, não. O não homem não consegue, né? enfrentaria Não isso aqui, não, consegue. como a mulher enfrenta. Pois é isso, doutor. Eu agradeço muito. Queria parabenizá-lo mais uma vez pelo seu trabalho social, pelo seu trabalho como médico. Eu sou sua fã, né? E muito feliz de estar aqui conosco. E é isso. Muito obrigada. Eu sou muito grato quando eu ouço isso e realmente às vezes não sei nem como agradecer. Em Sim, nenhum momento desse trabalho ele foi feito em busca de elogios, ele foi feito por uma consciência, eu sei talvez pela minha disso. condição de ser apaixonado pelo Piauí. A sua humildade, é E eu latente, também sou doutor. maçom, o maçom também é Sim. comprometido com Pessoa isso. extremamente humilde e Então, generosa. E é, conheci melhor hoje, então só aumentou minha admiração. olha só, muito obrigado. Você também é uma mulher Muito obrigada extraordinária. também. Cada um faz aquilo que consegue fazer. E se uma pessoa faz uma coisinha muito pequenininha, talvez aquilo tenha um Sim. valor muito maior do que quando alguém faz uma coisa grande. Todos que fazem merecem os nossos aplausos, né? Eu Muito penso assim. obrigada, muito Muito obrigada. obrigado. Espero que a gente tenha colaborado para os seus telespectadores, né? Sem dúvida, E nós alcançamos e alcançaremos muitas mulheres e homens, enfim. E eu queria agradecer aqui você que nos assistiu e pedir mais uma vez que você se inscreva no canal, ative as notificações e lembre-se, mulher, a sua essência é seu poder. Um beijo e até o próximo episódio.